Hoje você pode aprender o que quiser, qualquer matéria, qualquer assunto, do ensino médio, da faculdade, do doutorado, estudando em casa, com cursos online ou YouTube. Mas qual é a melhor forma de usar o curso online? É melhor seguir aquele jeito tradicional de começar na aula 1, velocidade 1 e ir até o final fazendo as listas inteiras? Ou será que existe uma forma melhor? A verdade é que podemos aprimorar esse estudo em casa. Então hoje eu trouxe 7 formas de tornar seu estudo em casa mais eficiente com curso online ou YouTube. Eu sou Suzane Ribeiro e aqui conversamos sobre como estudar de uma forma que dá resultado, mas que ao mesmo tempo é leve e agradável. Então, se você se interessa por isso, aproveita para se inscrever e acompanhar o que eu posto aqui. O primeiro ponto é a velocidade. Concorda que você inicia o vídeo e já tem vontade de colocar em velocidade 1.2, 1.3, 1.5 ou 2? Mas aí fica aquela vozinha na sua cabeça, isso não vai dar certo, preciso prestar atenção, preciso pegar os detalhes, e aí você volta para a velocidade 1. Mas olha, alguns artigos como esse derrubam todo o mito de que ver em velocidade alta é pior para o aprendizado. Na verdade, assistir em 1.25 ou 1.5 não muda seu desempenho. A única coisa que muda é o tempo que gasta para aprender. Nesse vídeo aqui, eu entrei mais em detalhes sobre o que acontece com seu cérebro quando você acelera o vídeo e como ele impacta o seu aprendizado. E lá você vê a recomendação de acelerar em pelo menos 1.25, para aumentar a carga cognitiva, ficar menos entediante e assim você ter mais atenção com mais neurônios recrutados e finalmente mais absorção. Em resumo, em velocidade alta, você tem mais atenção e então aprende mais por hora de estudos. E a conclusão paralela é que aqueles cursos online com aula ao vivo, que são na prática em velocidade 1, podem ser um perigo para os seus estudos. O segundo ponto é buscar ter uma ideia geral do assunto antes da aula. Concorda que é tentador começar por aquela primeira aula do assunto e ir seguindo na ordem? Mas pode ser interessante ter um panorama geral do assunto antes de dar o play no primeiro vídeo. Por quê? Porque você forma um quebra-cabeça do assunto. E aí, quando você for assistir a aula 1, você vai preencher as peças do quebra-cabeça que faltaram. Então, você vai focado em entender melhor aquela ideia geral, em preencher lacunas, em tirar dúvidas sobre isso. Então, você vai com uma postura ativa, você vai com interesse, com curiosidade e também já sabendo o que você vai encontrar e quais vão ser os pontos de dúvida e onde você precisa prestar mais atenção. E, gente, ir com curiosidade, ir com perguntas, faz toda a diferença em como você vai assistir a aula. E como você pode fazer isso? Uma forma é com mapa mental. Então, antes da aula, você dá uma olhada no mapa mental do assunto. Por exemplo, em biologia, você vai para a aula de relações harmônicas e desarmônicas. Então, você digita lá no Google, mapa mental, relações, e vê quais são essas relações de cada grupo, você já vai entendendo melhor. E aí depois, se quiser, você vai para a aula, se aprofunda em cada detalhe. Mas você já vai com isso na cabeça, com o que você vai estudar, e você não se perde no meio dos vídeos, você sabe, certo, com muita clareza, o que você está estudando, o que você está se aprofundando, você não está perdido dentro do capítulo. Outra opção, se for complicado ver esse mapa mental, se for talvez um assunto de exatas, você pode ver a aula de resumo do assunto. E eu sei, pode ser difícil, pode ser complicado, mas você tem um panorama geral do assunto assim, ó, super rápido e já vai para a aula sabendo o que você vai encontrar. Então você pode achar que esses 10 minutos de ver a aula de resumo ou 5 de ver o mapa mental podem ser perda de tempo, mas não são. Na verdade, é um investimento na sua atenção durante a aula. E outra coisa que pode acontecer é que você pode ver essa aula de resumo ou esse mapa mental e decidir nem assistir a aula, que é a vitória maior ainda. Você já vai direto para as questões. O terceiro ponto é distribuir listas de questões. Então, acabaram os vídeos, você vai para as questões, e aí um bom aluno vai fazer o quê? Todas as questões, claro. Só que isso leva a um sobreaprendizado no curto prazo e baixa retenção no longo prazo. Falei sobre sobreaprendizado nesse vídeo aqui, mas uma coisa melhor que você pode fazer é distribuir a sua lista de questões em vários dias, ou até semanas. É a mesma coisa se você for aprender a tocar violão. O que é melhor? Passar 4 horas direto lá tentando violão? Ou praticar 1 hora em 4 dias ou meia hora em 8 dias? Qual seria melhor? O espaçamento ou distribuir ao longo do tempo cria o efeito de que essa memória é importante, de que esse assunto vai ser usado, essa informação é importante para você. E isso é muito mais memorizado do que uma coisa que foi vista um dia. E assim, o resultado é que no mesmo tempo de estudos, a sua retenção fica 2, 3 vezes maior.
E aí você pode procurar artigos sobre Spaced Repetition ou Spaced Practice no PubMed, no Google Scholar e ver o quanto essa prática é sensacional para os estudos. Então, na prática, o que você pode fazer? A forma mais fácil é fazer, 10 questões, no máximo 15 questões, e deixar questões para fazer no dia seguinte, na semana seguinte. Então, por exemplo, se a lista tem 50, você pode fazer 10. Aí, alguns dias depois, você faz 5. Aí, na semana que vem, mais 5. E vai deixando meio solto, por mais que pareça errado, por mais que pareça muito louco. Mas, assim, você sempre volta naquele assunto, em novas questões. E, inclusive, nem precisa fazer na ordem. Você não precisa fazer a 1 até a 10. Pode fazer a 1, a 7, a 15, a 20 e por aí vai. E outra coisa que você pode fazer também é fazer essas questões iniciais desse assunto. Mas depois fazer a lista sniper dessa matéria. E na lista sniper, você insere os assuntos que você já viu. Então, se for em matemática, você coloca todos os assuntos que você já viu nessa matéria e mistura. Então, vai ter a prática espaçada, vai ter prática intercalada, questões, Só coisa boa para você reter isso e acertar no dia da prova. E o principal, no mesmo tempo de estudos. Ou seja, você não precisa estudar mais para acertar mais. Legal, né? O próximo assunto é alterar a ordem de tópicos. Concorda que lá tem uma ordem pré-definida de física, matemática ou da matéria que você for estudar? Mas será que você precisa obrigatoriamente seguir essa ordem? Então, na verdade, não. Na verdade, muitas vezes, essa ordem que tem lá nem é a melhor. Então, vou te dar um exemplo de física. Física, normalmente, começa com cinemática, dinâmica, que são assuntos mais difíceis e que precisam de muita base de matemática. Então, é muito difícil você aprender dinâmica sem saber matemática básica, funções, realmente saber bem a matemática. Mas, mesmo assim, é um dos primeiros assuntos de física. E o que acontece? Muita gente fica empacada ali em cinemática e dinâmica, quando poderia muito bem ver Física 2 e criar um gosto pela física, ver que a física é super interessante, e ter a sensação de que consegue resolver, de que consegue aprender. E essa sensação de vitória te carrega para ver o começo da física, para ver o resto da física, para, ir muito bem em todas as matérias. Então, a gente tem que buscar essa sensação de vitória, não a sensação de se arrastar e de dificuldade. E muitas vezes a solução pode ser pular o assunto ou trocar a ordem. Por exemplo, em física, começando por Física 2. Isso foi o que eu pessoalmente fiz quando eu estudava para o ITA. As aulas de física começavam com Física 1, mas as questões do ITA eram algo assim: um bloco caindo em uma cunha e um trem desacelerando, subindo a montanha. E é muita coisa, é muito difícil tanto visualizar o problema físico, resolver o problema matemático dentro de uma única questão. Então, é muito interessante você partir de uma abordagem escadinha. Você vê um negócio mais simples primeiro e ir aumentando a complexidade dos assuntos que você está estudando, das questões que você resolve aos poucos. E é isso que acontece quando você estuda um assunto mais fácil primeiro, como termologia. E essa ideia dá para aplicar em química também, deixando Química 2 para o final, por exemplo, e até em como você vai organizar os assuntos de matemática. Eu sei que para mim, ter visto termologia primeiro me deu uma sensação tão boa. Eu, tentava fazer as questões e conseguia. E aí você vê lá ITA e você consegue fazer. É uma sensação incrível que passa para tudo. E aí você se sente muito capaz, você tem mais motivação para estudar, você tem vontade de aprender, de continuar. E isso é muito positivo e isso transborda para outras matérias, isso transborda, para o seu ano inteiro de estudos. E isso a gente precisa buscar no nosso estudo diário, mesmo que seja com um curso online, YouTube ou curso presencial. E o tópico 5 é: e se você já viu esse assunto antes? E ele é tanto começo do curso, quanto lá pelo meio tem um assunto que você já viu. O que você pode fazer? O mais fácil é não assistir aula nenhuma e ir direto para a lista. Então, fazer as questões desse assunto sem assistir a aula. E aí você pode resolver essas questões e quando errar, você volta na teoria, numa apostila, no livro, no Google, ou assiste a aula ou um pedaço da aula se precisar. Mas primeiro a questão. Já se isso for muito difícil para você, você realmente sente que não lembra nada, aí você pode ver a aula de resumo do assunto.
Então, vários cursos online têm essa aula de resumo que é ótima para refrescar a memória e aí depois dela você vai para as questões. O último caso mesmo é assistir um assunto que você já viu, só se nada disso deu certo, se parece grego para você, aí sim você volta e assiste, mas assim, isso precisa ser a exceção da exceção. O sexto ponto é seguir apenas algumas matérias. Talvez esse seja o ponto mais importante, porque não é porque você tem 12 matérias ali que você precisa estudar as 12. Quando você começa 12 ao mesmo tempo, você meio que dilui a sua atenção em 12 e você vai evoluir um pouquinho em cada. Sendo que algumas são muito mais importantes que outras, algumas são base para outras, e o seu tempo é finito, você não tem energia infinita, tempo infinito, então você tem que focar nas principais. Isso, no método Sniper de questões, é o que a gente chama de fila. Então, a gente organiza as matérias em uma ordem, uma fila. Então, a matéria 1 é a mais importante, depois a 2, a 3. E a 12 vai ser, sabe, para ver no meio do ano, para ver poucos meses antes da prova. Ou, sabe, ver de uma forma muito mais leve, que não usa o seu melhor tempo de estudos. Então, por exemplo, para quem está começando a estudar matemática, é a mais importante junto com redação. Porque estudando matemática para o Enem, você está criando base para física. E várias questões de física você consegue resolver só sabendo matemática. E aí quando você for escolher a próxima de naturezas, por exemplo, pensa também na TRI. Quais são matérias mais acertadas e que valem mais pela TRI, que vão ter questões mais teóricas, mais fáceis. E assim o que vai acontecendo? Você vai criando uma preparação que é focada na nota. Tudo bem, você quer aprender, mas o primeiro objetivo é passar, o primeiro objetivo é ter a maior nota possível. Então, como você pode vir de todos os lados pensando na nota e priorizar algumas matérias é a primeira forma de fazer isso. E todo esse planejamento estratégico para o Enem, para o vestibular, nós fazemos no Sniper de questões, de uma forma assim bem simplificada, que é passo a passo. Então são os 4 Fs, e o primeiro F é inclusive a fila. Então pensando na fila para quem já está começando, para quem já tem base, para quem quase passou, cada fila vai ser diferente. Então, se você se interessa por isso, dê uma olhada no Sniper de questões, que lá você aprende a se planejar, a organizar a sua preparação e tirar dúvidas com a gente. Inclusive comigo nas lives no Zoom. O sétimo ponto é variar o local de estudos. Então, não é porque você tem um curso online que você precisa sempre estudar em casa, que você não pode sair de casa, que você tem que ficar preso ali, amarrado na sua mesa. É muito interessante variar o local de estudos, então ir para uma biblioteca, para um café, ou se nada funcionar, para uma praça de alimentação do shopping, com seu laptop e assistir de lá, mudar o ambiente. Então, ir tomar um café e levar os seus estudos pode ser um investimento na sua energia, na sua saúde mental. Você vê outras pessoas ali e deixa o estudo mais leve. E ao deixar o estudo mais leve, provavelmente você vai conseguir se concentrar melhor, você vai aprender mais e consegue seguir essa rotina no longo prazo, que é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, muitas vezes o que acontece quando você é muito intenso no começo, estuda muito no começo, e aí não consegue sustentar isso ao longo do ano. Então a gente precisa pensar na constância ao longo do ano e variar o local de estudo, dar essa energizada. Então imagina, por exemplo, a sua cama, você dorme, assiste filme, usa seu celular, sabe? Conversa com alguém, descansa. É ali que você vai fazer questões de matemática? Faz sentido? Então, não basta só a gente pensar nas técnicas de estudos ou nos melhores vídeos. A gente precisa pensar também no ambiente ao redor. Isso vale também para arrumar o ambiente onde você estuda, para não ser aquela bagunça e ser mais fácil de se concentrar, de manter a atenção, de não se distrair com coisas que estão ali na sua mesa. E claro, se você sente que é perfeito estudar em casa, que nada disso desse tópico 7 serve para você, beleza, continua estudando em casa. Mas para os outros, e eu me encaixo nesses que precisam sair, que precisam, sabe, se arrumar 5 minutos e ir lá fora ver a luz do sol, ver outras pessoas, sentar em uma outra mesa, isso pode fazer muita diferença.
nos seus estudos também. Tem gente que contorna essa questão de estudar em outros lugares, de variar o local de estudo, só indo para academia, por exemplo, e passando 1 hora lá no meio do dia, e isso já é suficiente. Então, eu trago esse tópico não como uma obrigação, mas como um convite à reflexão sobre o seu local de estudos e como pode ser bom variar o ambiente. Então, essa foi a ideia de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir, eu sei que eu dei uma pausa nos vídeos, foi preciso para a minha vida pessoal e toda a loucura que foi se mudar para um país novo. Então agora eu tô morando na Holanda e depois eu faço algum vídeo sobre isso, mas muito obrigada por assistir e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!